Bom dia pessoal, daqui para vocês o vosso professor Armando e a nossa estudante Kamat, que mais uma vez nos acompanha para mais uma videoaula, e dessa vez nós vamos falar sobre o exame físico dos membros superiores. O vídeo anterior retratou sobre o exame físico do abdômen, vimos muito bem como é que devemos minimamente avaliar aquela região. E hoje estamos aqui para gravar e mostrar para vocês o exame físico dos membros superiores. Então, pessoal, para essa temática, eu tenho aqui os meus materiais, não é? E vou mostrar para vocês, né? Cada parte desses instrumentos. Vou pedir a minha cameraman que se aproxime um pouquinho. Então, nós temos aqui os 12 instrumentos que nós podemos, com auxílio dos mesmos, fazer essa avaliação. Aqui nós temos a braçadeira, né? Temos a braçadeira que vai estar em volta do nosso braço para poder fazer aquela pressão, não é? Temos aqui essas hastes de condução, que são, na verdade, dois tubinhos de borracha, não é? E para cada haste, para cada tubo de borracha, temos uma terminal. Esse instrumento, esse elemento aqui, nós vamos chamar de manômetro. Ele que vai nos dizer qual é o valor da velocidade sanguínea que a nossa paciente apresenta. Temos depois, para o outro tubo de borracha, temos a nossa pera, ou o famoso manguito. Ele que vai nos ajudar a fazer as insuflações. E ainda aqui no princípio do manguito, no princípio da pera, temos essa válvula, que vai nos ajudar a regularizar a saída do ar para poder liberar então a pressão que a braçadeira fará em volta do braço. E depois temos mais uma vez aqui o nosso estetoscópio, onde vamos encontrar as olivas que vão acoplar ao nosso ouvido. Temos a haste metálica, que na verdade se termina também com dois tubinhos de borracha. E ambos têm a mesma função, que é de conduzir o som para o meu ouvido. E aqui no final nós temos o diafragma, que é a parte maior, e temos a campânula. A campânula é para aqueles sons que são quase imperceptíveis. Já o diafragma é para aqueles sons mais perceptíveis, tá? Então, o próximo passo, depois que eu pego os meus materiais todos numa bandeja, eu me dirijo para a sala onde está o meu paciente, e nunca o inverso, tá pessoal? E chegando lá, eu me apresento para o meu paciente e peço a permissão do mesmo, tá pessoal? Pronto, como é uma aula simulada, eu já tenho a minha paciente ao meu lado e já tenho os materiais ao meu lado, mas vocês fazem conforme digo aqui agora. Primeiro preparam os materiais, garantam que eles funcionem ou que estejam em bom estado, e só depois é que vão até a paciente para pedir o consentimento, então começarem a trabalhar, tá? Então está aqui a Kamat, que vai trabalhar junto comigo, tá? Kamat, tá tudo bem, né? Oba. Então, pessoal, como é que eu posso começar a fazer o meu exame físico dos braços? Primeiro, eu olho para as condições físicas da minha paciente. E quando eu olho para a condição física, eu já estou a fazer o quê? Uma inspeção. Estou a fazer uma avaliação observacional. Eu estou vendo se a minha paciente tem acessos venosos, e se tiver, qual é o braço. Tenho que ver se a minha paciente tem alguma fístula, que são aqueles pacientes que têm acesso para hemodiálise, e qual é o braço. Tenho que ver se a paciente, por natureza, já tem defeito num dos braços ou não, para que eu tenha a melhor opção possível, pessoal. Ainda durante a inspeção, eu vou pedir que a minha paciente faça o quê? Faça extensão dos braços para ver se existe simetria, tá? Quando falamos de simetria, estamos a falar de igualdade, tá? Porque aquelas pessoas que por algum defeito, quer seja genético, ou quer seja por acidente, desviação, pode apresentar um dos braços mais curto ou mais longo em relação ao outro braço. Portanto, poderia ficar assim, desse jeito, tá? De maneiras que ela, mesmo esticando este braço, fazendo extensão, não conseguiria alcançar o outro braço, assim sucessivamente. Então, eu posso pedir que ela faça a extensão para avaliar esse pormenor. E se eu detectar tal
anomalia, então eu verifico na história clínica para saber quais foram as causas e sobre essas causas, pessoal, desenvolver um potencial cuidado e atenção para aquela paciente até a sua, então, saída da unidade. Ainda na inspeção, eu posso, a olho nu, sem precisar tocar, verificar se a minha paciente tem algumas inflamações ou protuberâncias ao longo do seu membro, para eu também poder saber que não posso avaliar a pressão no momento de avaliar os sinais vitais naquele braço, tá, pessoal? Então, visto tudo isso e outros pormenores que vocês poderão eventualmente acrescer, se estiver tudo bem, vocês partem para a próxima propedêutica ou para o próximo momento. Fiz agora a inspeção. Eu não vou fazer a palpação agora, tá? Porque se eu já realizar agora a palpação, tá? Uma ligeira pressão entre o membro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pressão entre os vasos sanguíneos e eu vou impedir que a corrente sanguínea mantenha o seu curso normal. Então, eu vou deixar a palpação para depois da auscultação, onde vou usar então o meu estetoscópio para ouvir os sons, tá? Tanto a sístole quanto a diástole. E farei isso nos dois membros, tá, pessoal? Então, vamos a isso. Eu vou usar o meu instrumento. Tenho aqui a minha abraçadeira, tá? Eu vou arregaçar as mangas da minha paciente até onde eu consiga, tá? Colocar o meu diafragma. Vou pedir que a minha cameraman pegue bem esse momento, tá? Pronto. De salientar que eu vou avaliar nos dois membros, tá, pessoal? Vou fazer aqui no braço direito e depois vou para o braço esquerdo. Então eu vou pegar aqui a minha abraçadeira e vou envolver no braço todo. Aqui um pormenor, pessoal. A pressão arterial, quando a gente vai fazer essa avaliação, ao colocar a abraçadeira, devemos ter muito cuidado com essa região da ligação entre o braço e o antebraço. Tem muita gente, tem muito enfermeiro, muito profissional que coloca a abraçadeira entre o braço e o antebraço, tá? Tem muita gente que faz isso e deixa assim como está agora. E depois coloca o diafragma, depois de insuflar, ou mesmo antes, coloca dentro da abraçadeira e depois começa a insuflar. Pessoal, tecnicamente é errado colocar aqui a abraçadeira. Sabe por quê? Porque eu tenho que expor